O corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo. Diácono Rogério, irmãos e irmãs, partirei do texto paulino para fazer essa primeira homilia nesse fim de semana com vocês. E o texto paulino nos ensina sobre como devemos ser a igreja de Cristo. Vou destacar duas citações. Primeiro, versículo 13. Todos os batizados formamos um único corpo e bebemos de um único Espírito. Olhando para o catecismo da igreja, vamos recordar como o Espírito Santo é ensinado, como ele é e qual é a sua missão. Número 1108 vai apresentar o Espírito Santo como comunhão. E a missão dele é gerar comunhão. Comunhão entre os irmãos e comunhão dos irmãos para com Deus. Torna a igreja sacramento, e quando na catequese aprendemos sacramento, sinal sensível. Então, o Espírito Santo torna a igreja um sinal sensível, um sinal concreto de comunhão. E aí lembramos de Atos dos Apóstolos. Olhavam para aqueles primeiros cristãos e diziam: vede como eles se amam. A comunhão entre eles era tão intensa que tinham tudo em comum, e o amor era percebido. E era justamente o modo como eles se amavam que gerava uma admiração e repercutiu em muitas conversões. É preciso que olhem para nós e vejam como nós nos amamos. É preciso que olhem para nós e vejam que somos uma comunidade unida, coesa e não dividida e fragmentada. O Espírito Santo, então, ele torna a igreja um sinal concreto de comunhão. Mas essa comunhão não é só no interno da igreja. Número 948 vai dizer que os fiéis, eles comunicam e constroem a comunhão no mundo. Então, não só dentro, mas também para fora da igreja. Experimentamos uma sociedade dividida, polarizada, e são os cristãos em meio à sociedade, ao modo de sal da terra e luz do mundo, que precisaria imprimir na sociedade um perfil. E não estamos conseguindo isso, porque os próprios cristãos estão divididos. Os próprios cristãos andam polarizados e buscando motivos de brigas e de separações. Importa que a função que venhamos a exercer na igreja, ou a percepção que tenho de igreja, nos leve a colocar o corpo acima do indivíduo, acima do membro. Não podemos dizer: olha, eu sou de um grupo tal, e não me interessa o que acontece lá no outro grupo, porque todos somos igreja, todos somos membros de um mesmo e de um único corpo. Importa muito crescermos nesse entendimento e crescermos também em atitudes concretas que venham a expressar o esforço de comunhão. A Igreja Universal é um corpo e tem o Papa como cabeça desse corpo, fazendo as vezes de Cristo. A diocese é um corpo e tem o bispo como a cabeça desse corpo, fazendo ali a função de Cristo. A paróquia, ela também é um corpo e tem no seu pároco a função de Cristo, cabeça. Portanto, cabe a mim agir sob a ação do Espírito para conduzir vocês em comunhão, uma comunhão interna, conduzi-los em comunhão, a comunhão com Deus, conduzi-los em comunhão
em comunhão com a sociedade. Cabe a mim, a partir dessa semana, conduzi-los em comunhão para gerar e construir comunhão. A segunda citação é o versículo 16. Se o ouvido disser, eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de pertencer ao corpo. Papa Bento XVI, ele estabeleceu ou trouxe, colocou em evidência uma máxima que importa muito o direito canônico e, consequentemente, o nosso entendimento sobre os batizados. Dizia, uma vez batizados, sempre católicos. E tendo dito isso, importa percebermos que quando uma pessoa vem à igreja, Deus a cativa. Mesmo que venha por um 7º dia, por um batismo, por um casamento, vem cativada por Deus. E a pessoa, quando vem cativada por Deus, pode estar passando um momento difícil na vida dela. A vinda pode estar expressando um pedido de socorro. A pessoa pode estar dando uma abertura para uma experiência com Deus que talvez não tenha tido. Em meio a tantas decepções, feridas, ausência de sentido para a vida, a pessoa pode vir à igreja buscando encontrar o que até então não encontrou. E cabe a nós que já estamos aqui, sermos instrumentos de Deus para acolher, sermos instrumentos de Deus para comunicar o amor dele às pessoas. E precisamos ter muito cuidado para não nos tornarmos obstáculos. Obstáculos que impeçam as pessoas de chegar a Deus. Obstáculos que impeçam as pessoas de encontrar um Deus de misericórdia, um Deus de amor. E não importa como as pessoas venham à igreja, tatuadas, com muitos piercings, cabelos coloridos, roupas impróprias, postura homossexual, outros tantos comportamentos que talvez venham a destoar um pouco. Aquela pessoa, ela pode não saber, mas ela é um irmão ou uma irmã nossa. E cabe a nós termos essa consciência clara, e não ficarmos olhando de lado, com pensamentos e com julgamentos e com piadas, porque a pessoa está vindo à igreja para ser acolhida, para ser amada, para encontrar Cristo. Primeiro, nós não apresentamos às pessoas regras e doutrinas. Primeiro apresentamos à pessoa um Deus que ama. E depois, pouco a pouco, vamos ensinando as regras e vamos ensinando a doutrina. Ela pode não saber, mas ela está destinada a ser parte do corpo de Cristo conosco. Essas pessoas podem não saber, mas estão destinadas a também, não só integrar o corpo de Cristo, como edificar o corpo de Cristo. Por isso a palavra acolhimento será uma palavra recorrente em meus discursos. Será uma atitude recorrente em meu comportamento. E será uma preocupação pastoral determinante na minha vida pastoral junto com vocês. Guardem, porque a palavra acolhimento vai ser dita, pedida e vivida muito intensamente por todos nós. Portanto, peço, acolham o máximo que forem capazes. Não que não façam isso, mas digo, vamos procurar fazer ainda mais. E não é só uma pastoral da acolhida na porta para dar bom dia, boa tarde ou boa noite. É uma atitude de toda a comunidade, que olha com cuidado, que olha com atenção. Não pode alguém entrar
e sair e não ser percebido e não ser notado. Uma comunidade acolhedora é uma comunidade que sabe perceber e olhar para cada um nos seus olhos, e percebendo aquilo que está para além do que é dito, para além do que é expressado. Não quero pastorear uma comunidade de juízes, portanto, não julguem. Só um é o juiz, Jesus Cristo. Quero ser pastor de uma comunidade de irmãos. Pastor de uma comunidade de irmãos que, mesmo experimentando dificuldades, feridas, algumas decepções, nunca desistem de amar. Irmãos que amam e se esforçam por amar cada vez mais. Esses são aqueles que desejo pastorear. Esses são aqueles que desejo que integrem nossa comunidade e atuem em nossos serviços pastorais. Para isso, atenção, porque o julgamento, ele nunca constrói e ele nunca edifica. O julgamento fere e distancia. E ouvimos na palavra, mesmo que diga que não é parte do corpo, é parte do corpo. Todas as pessoas são importantes na dinâmica do corpo místico de Cristo. E você que está aqui, que talvez não tenha ainda uma atuação ativa, talvez você que está aqui só venha à Santa Missa, digo, Deus espera mais de você, porque todos temos um papel a desempenhar no corpo de Cristo. Todos somos importantes. Deus nos deu dons e talentos, não para guardarmos, não para enterrarmos, mas para partilharmos, para colocar a serviço dos irmãos. Esta já é uma comunidade muito dinâmica, mas ainda pode se tornar mais dinâmica com a tua vida doada, com seus talentos partilhados, gerando a edificação da comunidade. Permitam que o Espírito Santo nos modele enquanto indivíduos, enquanto corpo de Cristo, segundo o querer de Deus. Olhando para essa leitura de Paulo, poderia ainda destacar outros aspectos dessa leitura. Deus deu maior atenção e cuidado àqueles aos que nele é tido como menos honrosos, como os mais frágeis. Há pessoas na comunidade que precisam de mais cuidado, precisam de mais atenção nossa. Dentre eles, sem dúvida alguma, estão os nossos adolescentes, nossos jovens e nossas crianças. São Paulo ensina ainda, não haja divisão no corpo, porque quem divide, quem separa é o demônio. Deus une e Deus gera comunhão. Se tem pontos de divisão, eles têm que ser superados. Se temos pontos de atrito, a caridade tem que prevalecer em nossas relações, em nosso comportamento. Não vamos dar brechas para que a comunidade se divida, para que uma pastoral se divida. São Paulo diz ainda que os membros zelem igualmente uns pelos outros. Não só o padre cuida, todos temos que cuidar uns dos outros. E por último, se um membro sofre, todos os membros sofrem. Se um membro se alegra, todos os membros se alegram. Essa é a dinâmica do corpo. Não há espaço para indiferença entre aqueles que se colocam como discípulos de Jesus. Preocupação, cuidado, sorrir juntos, chorar juntos se for necessário. Por quê? Porque somos corpo de Cristo. Muitas coisas poderia ainda dizer, mas hoje basta. Peço e insisto, permitam que o Espírito Santo, Ele nos modele, e Ele modele a nossa comunidade, também a partir do meu tempo de pastoreio junto com vocês. Que seja o próprio Deus a nos conduzir, assim seja. Amém.